Interessante, como toda a Bíblia, né? Obrigado. Gálatas, capítulo 2, versículo 1 diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, mas não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Por enquanto, até aí, mas vamos ler o texto todo. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma carta, escrevendo uma carta aos Gálatas. E aqui o apóstolo está explicando um pouco sobre a sua chamada. E tudo que nós fazemos na Bíblia Sagrada, a gente precisa ter respaldo bíblico. E logo de cara aqui nós observamos que no primeiro texto, primeiro capítulo aqui, diz assim: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. Então aqui nós podemos nos apegar e acreditar que Deus também fala através de revelação, pois Paulo voltou depois de 14 anos. Ele volta em Jerusalém em obediência a uma revelação. E ele volta para fazer o quê? Para falar da palavra de Deus. Mas simplesmente não a qualquer pessoa, mas ele falava em particular a pessoas de maior influência. Aqui nós percebemos que Paulo, ele era eficaz em sua pregação, em sua peregrinação, de pregar a palavra de Deus, porque ele não jogava semente em qualquer terreno. Ele procurou na época as pessoas de maiores influências, porque se ele conseguir transmitir a palavra de Deus para essas pessoas que exercem influência, faria com que essa mensagem chegasse a outras pessoas. Então aqui eu entendo que no Evangelho nós precisamos ter estratégias eficazes para o reino de Deus. Aí, para não correr ou ter corrido em vão, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Isso por quê? Porque a gente vai ver aqui, não sei se é nesse texto aqui, mas acho que esse texto aqui que fala que Deus chamou os apóstolos dele, a saber, Pedro, Tiago, João, e também chamou a Paulo. Porém, os apóstolos, como Pedro e João, foram chamados aos judeus, aos da circuncisão. O que é a circuncisão? É uma promessa, é uma marca, é uma aliança que Deus fez com Abraão, que todo que pertencia à promessa teria que se circuncidar. É uma cirurgia que faz na glande do pênis ali do homem. Mas os gentios, que são os gentios? São os não judeus. Todo o povo que não é judeu, que não faz parte dessa promessa, começaram a ouvir a palavra de Deus e se converteram. E aí começou aquela briga que eles teriam que se também circuncidar. Mas Jesus veio para cumprir toda a lei. Jesus cumpriu a lei e um novo mandamento nos deu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus cumpriu a lei.
Então, por esse motivo ele levantou Paulo para pregar aos não gentios. É por isso que ele fala que mesmo Tito, sendo judeu, não foi obrigado. Versículo 4: E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se havia infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Olha aí, Paulo está dizendo que tudo isso aconteceu porque existia falsos irmãos, pessoas infiltradas dentro da comunidade para trazer a escravidão a quem já estava liberto. Então nós aqui entendemos que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos libertos. Então qualquer outra influência contrária à palavra de Deus é uma prisão. Por isso que Deus nos chamou para a liberdade e não para a escravidão. Pela liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir a escravidão. A esses não submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vocês. Ou seja, não dê ouvidos, não dê importância, não liguem, porque o que importa para vocês é o Evangelho da verdade que está em Cristo Jesus. Versículo 6: E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Olha aí, esses digo que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Olha aí. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da circuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Vocês entenderam aqui? Esses que exerciam uma influência, ele foi lá em secreto, falou com essas pessoas, porém essas pessoas não acrescentaram nada ao evangelho. Pelo contrário, eles queriam criar mais problema. Por quê? Porque da forma que Paulo pregava. Aí ele fala assim: pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Está vendo? Que Deus levantou um para uma coisa, outro para outra. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O que eu acho mais interessante aqui é que Paulo, ele tinha uma convicção de quem ele era em Cristo Jesus. Por quê? Os apóstolos Pedro, Paulo, eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, eles estavam com Jesus, eles participaram de tudo, eles viram a crucificação, eles viram a ressurreição, eles viram Jesus ao céu, eles participaram, eles ouviram a voz de Jesus. O próprio Jesus os chamou e os escolheu, não foi? Paulo, foi Jesus que apareceu para ele na estrada de Damasco e o chamou para o ministério do apostolado. Então aqui, se Paulo não fosse uma pessoa convicta do que Deus chamou, ele recuava. Porque os apóstolos diziam: não, nós fomos chamados pelo próprio Jesus. Quem é você para dizer ser um apóstolo? E muitas das vezes Jesus nos chama para o pastoreio e a gente fica: mas será que Deus nos chamou para isso mesmo? Deus te chama para ser um missionário, e você, por conta de alguém que olha para você e não vê em você a capacidade de tal coisa, ele aí vai criticar. E se você não souber de fato quem você é em Cristo, você recua. Mas Paulo sabia que quem chamou ele, chamou também a Pedro, e da mesma forma que ele encheu de Pedro, encheu a Paulo também. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas é Pedro,
que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Olha só, os apóstolos aceitaram o apostolado de Paulo, estenderam a mão e entraram em um acordo, mas algumas pessoas que exerciam influência tentaram desfazer de Paulo, não validar o apostolado de Paulo, mas Paulo sabia quem que chamou para a boa obra e para que ele foi chamado. Ele não foi chamado para pregar aos judeus, ele foi chamado para pregar para mim e para você. Aí aqui eu paro e fico, como é que tem pessoas que são gentios e querem ser judeu? Não tem como. Se aqui existe uma guerra terrível, porque já que ele quer ser judeu, ele tem que circuncidar também. Ele tem que viver como judeu, ele tem que fazer tudo. Não apenas dizer eu sou um judeu. Quer dizer que para ele ser um judeu, ele não circuncida. Ele pega apenas aquilo que apraz a ele, e aquilo que ele acha ele rejeita. Não, então, que confusão é essa? Versículo 10: somente recomendaram que nós lembrássemos dos pobres e que também me esforcei em fazer. Olha só, engraçado, né? Pedro, Tiago, João. Será que existia alguém depois de Jesus com mais autoridade sobre o evangelho do que esses homens? Não tinha, né? Então esses homens reconheceram o apostolado de Paulo e disseram: olha só, a única coisa que exigimos de vocês, para que vocês estejam enquadrados naquilo que Cristo nos ensinou, é que vocês recomendaram que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei em fazer. Olha só. Mas não, a pessoa quer fazer o sabá, a pessoa quer fazer não sei o que, a pessoa quer, em respeito à atitude de cada um, porque cada um é livre para fazer o que bem quer, convivemos, andamos juntos, mas entendemos diferente, porque a Bíblia aqui está dizendo que judeu é judeu, gentil é gentil, e todos irão morar no céu com Cristo, porque existe uma promessa tanto para um povo, tanto para o outro povo. Não precisa um povo querer parecer o outro, nem o outro querer, porque cada um tem a sua característica e cada um deles é filho do mesmo Pai. A lei, ela é a escravidão. Cristo nos chamou para a liberdade. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Ou seja, Paulo chamou a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Por quê? De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começaram a afastar-se, e por fim separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia dele. Por que até Barnabé, imagine só, vou explicar aqui para você. Imagine, eu conheço a Daia, que é a pastora, eu sei como é a característica dela. Aí começa uma situação aqui, aí daqui a pouco até a pastora, que não é de se envolver em contenda, não é de se envolver em burburinho, não é de se envolver nessas coisas, não é de se levantar, está seguindo. É por isso que Barnabé era chamado Barnabé da consolação, um homem do coração grande. Esse homem tem um coração tão grande que ele vendeu suas propriedades para ajudar a igreja. Era um diácono abençoado. Ele se deixou levar, por isso que chamou a atenção de Paulo. Até tu, Barnabé, porque da influência, porque da atitude de Pedro. Olha só, um apóstolo reservado por Cristo, cheio da unção, cheio da ousadia,
mas fazendo acepção de pessoas. Aí ele fala: quando porém vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Olha aí, ele era judeu, mas vivia como gentil e queria obrigar o gentio a ser judeu. Olha só, não parece com o Brasil de hoje, com as pessoas de hoje? Quer obrigar você a fazer uma coisa, mas ela mesma não faz. Pedro já estava livre por Cristo. Pedro vivia em liberdade, que Cristo o libertou. Mas ele agora, por tomar partido, por não querer, sabe, ficar entre um e o outro. Engraçado é que a gente sempre fica guardando coisas da nossa natureza, né? A gente sempre fica guardando coisas. Pedro, na altura do campeonato dessa, ainda estava com essas atitudes. Aí é necessário Paulo chamar a atenção dele. Versículo 15: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Está vendo? E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Somos justificados não porque é circuncidado, não é porque guarda o sábado, é porque por Cristo Jesus. E também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, porque as obras da lei ninguém será justificado. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, para quem não é judeu, é uma perda de tempo. Você podia estar usando essas energias tudo para outra coisa. Mas se nós procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores. Será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruiu, a mim mesmo constituo transgressor. Se Cristo já tirou isso, já destruiu, por que a gente volta a trazer isso? Né? É isso que Paulo está dizendo. Se Cristo já nos libertou disso, Cristo já disse: olha, não é mais necessário essas coisas, por que nós trazemos de volta? Aí diz versículo 17: mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruiu, a mim mesmo constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Está vendo? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se vivo agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Será que é difícil compreender isso aqui? Eu vou ler mais uma vez. Versículo 20: agora já não sou eu quem vive. Se você foi justificado por Cristo, se você entregou a sua vida a Jesus, não é mais você que vive. Quem é que vive em você? Cristo, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Repita comigo isso aí: não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Precisamos saber disso. Não somos mais nossa vida normal, é Cristo vivendo em nós. Aí ele fala: Cristo vive em mim,
E se viver que agora tenho na carne, esse viver que agora esse viver que agora eu tenho na carne, né? No corpo corruptível, né? Vivo pela fé no Filho de Deus. Se estamos nesse mundo, estão vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim. Pronto. Se estamos vivendo, sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Cristo vive em nós, e a vida que nós vivemos aqui, vivemos pela fé no Filho de Deus. Tudo que nós planejamos pela fé no Filho de Deus. Nós não dependemos da lei, porque a lei nos condena, mas Cristo nos liberta. A lei já foi cumprida, agora vivemos pela fé, e a fé no Filho de Deus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se novamente reconstruirmos essas coisas, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça for mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Como é que a gente quer resgatar aquilo que Cristo já destruiu? Jesus fala: olha, em 3 dias eu vou destruir esse templo todo, em 3 dias eu reconstruirei. Jesus morre, e ele agora, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora você não precisa mais de sacerdote para levar a sua expiação. Você não precisa mais de tanta coisa para chegar no trono de Deus. Você agora tem acesso livre ao trono da graça. Você entra e tem a sua audiência diretamente com Deus, através de Jesus Cristo. Você não precisa mais de rituais, você não precisa mais de rito. Você agora só precisa viver pela fé no Cristo, no Filho de Deus. A vida que você vive agora na carne, tem que viver pela fé no Filho de Deus. Aí no capítulo 3, vou tirar o fundo. Está dando sono, né? Capítulo 3 diz assim: Gálatas, insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Se esqueceram? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui está fazendo um apelo. O que é que está acontecendo com vocês? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Me parece muito com a igreja nos tempos de hoje. As pessoas estão se aperfeiçoando na carne e estão esquecendo de se aperfeiçoar no Espírito. Estava conversando hoje com uma pessoa, um amigo meu, ele trouxe esse relato a respeito que as igrejas, ele fica incomodado porque você vê as pessoas vão para a igreja, vão para a casa do Senhor e não muda de forma alguma, porque estão se aperfeiçoando na carne. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que a igreja sofreu tanto em vão? Será que os nossos passados sofreram em vão? Em defesa do Evangelho, aquelas pessoas que morreram crucificadas, aquelas pessoas, o apóstolo Pedro morreu de cabeça para baixo numa cruz, aqueles nossos irmãos que enfrentavam a arena de leões, as nossos avós que pagaram o preço por nós, será que essas pessoas lutaram em vão? Se é que na verdade foram em vão,
aqueles que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo age pela lei ou pela fé? É claro que é pela fé. É por isso que às vezes hoje não conseguimos enxergar mais milagres nem mudança, porque a obra da carne está maior. Falamos sobre isso no culto passado. Se você quer viver uma vida com Cristo, viva por intermédio do Espírito Santo de Deus. E como é que nós precisamos fazer isso? Através do fruto do Espírito, a qual nós conhecemos o fruto, abrimos e começamos agora a debulhar aqueles 9, gomos ali, e fugir da obra da carne. Feitiçaria, idolatria, porfia, ciúmes, inveja, tudo isso, todas essas coisas e mais algumas, quem pratica não herdará o reino de Deus, mas aquele que vive no fruto do Espírito, esse sim herdará o reino dos céus. E a igreja, ela funciona através do Espírito Santo de Deus. A leitura da palavra é através do Espírito Santo. O desejo de vir à casa do Senhor é o Espírito Santo que traz, que coloca tudo essas coisas. Aquele que lhes concede o Espírito é o que opera milagre entre vocês. E será que ele o faz pelas obras da lei ou pela obra da carne? Pela lei ou pela pregação da fé? E o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça? Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão: em ti serão benditas. Então todos os povos, de modo que tenha fé, serão abençoados, como o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está vendo? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Você entendeu isso aqui? Eu vou repetir. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 10: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que é que está dizendo aqui? Se você errar e não cumprir um só ordenamento da lei, você está debaixo de maldição. Ou seja, é impossível a um não judeu, a quem que for, viver na lei sem ser maldito, porque a lei é impossível para ele cumprir todas as coisas. Então aqui, como é que uma pessoa que não é judeu quer ser judeu, quer praticar o judaísmo, quer viver como judeu, se o próprio judeu está caindo fora? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não vive debaixo da lei. Jesus já cumpriu a lei para que eu e você fôssemos livres da lei. Porque todos que praticam as obras da lei estão debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo, o texto está falando. E é verdade que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Precisa de interpretação para isso? Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais claro que isso. Ora, a lei não procede de fé,
mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se o próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Você está compreendendo isso aqui? Jesus se fez maldito no meu e no seu lugar. Ele cumpriu toda a lei, a ponto de ser considerado maldito, porque está dizendo aqui que maldito, a lei está dizendo que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que tiver a morte de cruz, foi crucificado, esse é maldito. Imagine. O texto segue dizendo: maldito aquele que não permanece em todas as coisas que estão no livro da lei para praticá-la. Evidentemente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito daquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. Então falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez retificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. Entendeu? Não está no plural, está falando de uma pessoa só. Aí o texto está dizendo: e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Está vendo? Primeiro é a promessa lá com Abraão, né? A lei veio o quê? Quanto tempo depois? Então não pode ser revogada. Portanto, a ponto de anular uma promessa. Está vendo? Vamos. Depois, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Quem está dizendo aqui? O que vale é o que Deus prometeu para Abraão, né? A lei veio depois, então ela não tem valor algum dentro desta promessa. Como está dizendo no versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e não ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando a muitos. Não está dizendo, né? Ele está explicando aqui. Porém, como falando de um só, e seu descendente, que é Cristo. É aquela canção que eu estava falando sobre, quando Jesus fala assim: é o caminho, a verdade, ele é único, artigo definido único ali, é Jesus, não tem outra pessoa. Versículo 19: logo para que é a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos. Está vendo? Pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Viu aí?
A lei só veio porque da transgressão, até que viesse quem? O descendente da promessa. Ela tem um tempo de validade, né? A lei tem um tempo de validade. Versículo 21. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas esses que vivem, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro havia de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. É interessante o batismo, né? Se nós nos batizamos, também somos revestidos por Cristo Jesus. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Eu falo sempre isso aqui, né? Enquanto o herdeiro é de menor, nada difere de um escravo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui dá para a gente continuar à vontade aqui, mas vamos encerrar aí, vamos ficar de pé. Nós somos herdeiros, judeu, gentio, grego, o que for. Não precisamos mais viver de acordo à lei. Será que é difícil de compreender? Será que é difícil das pessoas compreenderem isso? Porque o que está faltando de fato é um evangelho bíblico. É a pessoa ler a Bíblia e através do Espírito Santo interpretá-la. E não viver o seu bel prazer, não viver os seus, sobre as obras da carne, sobre o entendimento da carne, mas sobre o entendimento do Espírito Santo. Aqui também o texto não está mandando você condenar ninguém, mas que deixe bem claro que quem está vivendo debaixo da lei está trazendo de volta aquilo que Cristo já desfez.
Ou seja, ele não vai conseguir restaurar aquilo, porque Cristo já destruiu. Pessoas que são livres querendo viver como escravos, sendo que a lei não justifica ninguém, mas a justificação vem através da fé, e a fé em Cristo Jesus, ao qual a promessa feita a Abraão, que se cumpriu em Jesus, através deles recebemos o direito da adoção, de sermos feitos filhos de Deus e também herdeiros da promessa feita a todos. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, nos fez uma promessa, e esta promessa nos alcançou. Enquanto aqui vivemos, estaremos buscando esta palavra, o entendimento e nos guardando, para que através da fé, a fé em Cristo Jesus, possamos encontrar contigo nos ares, no momento certo em que o Senhor nos chamar para as mansões celestiais. Leva-nos em paz, em segurança, nos dá uma semana abençoada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus recaia sobre a sua vida, e você diz, amém. Está encerrado em nome de Jesus.